Muito bom dia, estimados irmãos e amigos. Hoje é o dia do Senhor, domingo. Então nós somos convidados a vir para a adoração, para o louvor, para a exaltação do nome de Deus. Queremos dizer-vos que todos são muito bem-vindos para este tempo de culto e adoração.
Agradecido, Senhor, bom Deus, bom Pai, obrigado pelo dia, obrigado por nos reencontrarmos de novo com irmãos e irmãs para em conjunto tributarmos este culto, que queremos que ele seja agradável ao teu coração, Senhor. Por isso pedimos também que os nossos corações estejam inteiramente rendidos, Senhor, que o teu Espírito possa também controlar cada emoção, Senhor, cada palavra, cada oração, cada música, Senhor, que tudo neste conjunto seja para a tua honra e para a tua glória, e a nossa oração é que te glorifiques na vida e no meio do teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos 9, 19 e 20. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Agentes precipitam-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão.
O texto que nós escolhemos para a nossa meditação nesta manhã, neste culto de adoração e de louvor ao Senhor, é uma passagem bíblica que se encontra em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo número 13, e vamos ler até ao versículo 11. O tema da nossa meditação, da nossa reflexão bíblica, tem a ver com o Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. O Deus que nos exorta, que nos consola, que nos fortalece. E diz assim o texto, um texto que sai da pena do apóstolo Paulo e da sua experiência. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordaram para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação. É que, qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobrevieram na Ásia. Fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperámos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livra e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que por meio de muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo fala das suas tribulações, das suas dificuldades. Ele que passou por todas estas vicissitudes da vida, está disponível para consolar outros. Primeiramente, nós somos consolados por Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. No versículo 4, diz estas palavras o apóstolo Paulo: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Deus nos consola a nós e nos dá a oportunidade de consolar, de confortar aqueles que estão a passar também por alguma dificuldade. Todos nós sabemos que é impossível passar pela nossa experiência terrena sem experimentarmos grandes dificuldades. E o apóstolo Paulo é um destes homens que passa por profundas dificuldades. Um pouco mais à frente, nesta mesma carta, no capítulo 11, ele vai falar aquilo que foi a sua experiência, para que tenhamos em conta também nós, no século XXI, neste tempo difícil e de grandes desafios, que Deus está disponível para nos consolar, independentemente da situação pela qual estamos a passar, ou possamos estar a viver, ou possamos chorar, ou desanimar. Deus vai consolar cada um de nós, vai confortar, vai nos ajudar através de algum irmão, vai nos ajudar através da sua palavra, através das nossas orações. Deus vai trazer consolo ao nosso coração. Então a experiência do apóstolo Paulo, ele relata assim, não é? Envergonhado digo, como se fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. E vai falar agora. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que todos. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo de gentios, em perigos em cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Além destas coisas exteriores, há no dia a dia, ainda pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. O cuidado de todas as igrejas. Paulo fala do seu sofrimento, fala das suas lutas, escreve-nos a nós, e deixou registado ao escrever à igreja de Corinto, que os crentes da igreja também vão passar por tribulações. Toda e qualquer pessoa, todos os irmãos passam por dificuldade. Como é que nós vamos enfrentar as dificuldades? E é muito importante que possamos estar preparados para enfrentar as dificuldades e as enfrentemos com nobreza. Não estamos a falar do estoicismo, mas estamos a falar da paz espiritual que reside em nosso coração pela presença do Espírito de Deus, que é o Consolador. Davi escreveu num dos seus salmos palavras que despertam o nosso pensamento e que nos trazem encorajamento, dizendo o seguinte: registra, diz Davi, registra, está a falar com Deus, registra, tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro? Um homem de lágrimas, um homem de tribulações, um homem de dificuldade, escreve estas palavras. Ainda numa outra tradução, o Salmo 56, versículo 8 diz: tu conheces bem as perseguições que sofri, contaste e recolheste num jarro todas as minhas lágrimas, anotaste cada lágrima no teu livro. O que Davi nos está a dizer é: Deus presenciou cada momento de aflição, anotou, isto é, teve em conta. Porque, por vezes, a nossa noção é que Deus está muito distante de longe e não está preocupado connosco. Mas o que nós vamos aprender da parte de Deus é que Ele é um Pai amoroso que está constantemente connosco. Nós precisamos de lhe abrir o coração, nós precisamos dialogar com Ele, nós precisamos de nos deixar consolar pelo Senhor, pelo Deus de toda a consolação. Porque há bem pouco tempo nós falámos nesta bem-aventurança do capítulo 5, versículo 4 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados choram, porque eles serão consolados. O Senhor traz consolo a cada um de nós a seu tempo. Ora, o que é que nos faz chorar? O que é que nos faz verter as nossas lágrimas? Há lágrimas que vertemos e há lágrimas que ficam por verter, mas com o mesmo sentimento de pesar, de tristeza, às vezes de desânimo, no meio das tribulações, no meio das dificuldades. E o que nos faz chorar são muitas coisas. Podemos chorar de tristeza, podemos chorar por causa da injustiça, podemos chorar por causa da saudade, podemos chorar de raiva, podemos chorar de alegria, podemos chorar de emoções positivas ou negativas, ou podemos também chorar por causa da perda. Na nossa peregrinação terrena, nós encontramos muitas razões para chorar. Algumas são fruto da nossa alegria espiritual, da nossa relação com Deus, da nossa esperança. Também tem a ver com a nossa esperança. Aquilo que está alojado no nosso coração e nos ajuda a viver no dia a dia. E Deus fala desta maneira, fazendo-nos transbordar de alegria espiritual. Mas também, na nossa caminhada terrena, encontramos muitas coisas que nos vão fazer chorar e desanimar. Não temos como evitá-las. Há coisas que não temos como evitá-las. Chorar é o verbo que nós, desde bem pequeninos, de crianças, aprendemos a conjugar. Choramos. É como que entrássemos no mundo a chorar. E quando nós partimos, deixamos para trás outros a chorar.
Queridos irmãos, numa transição para abordarmos aqui alguns pontos extremamente importantes, é que o sofrimento e o choro não passam despercebidos ao nosso Deus. O sofrimento e o choro. Não há abandono, não há orfandade. Nunca caminharemos sozinhos. E Jesus também nos disse: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Quando no capítulo 14 do Evangelho de João havia alguma tristeza no coração dos discípulos pela despedida que Jesus estava já a preparar junto do grupo apostólico, Jesus vai consolar os seus discípulos. E todos os outros capítulos falam da consolação. E disse aos seus discípulos: eu vou, mas enviar-vos-ei o Consolador, o Paracleto, aquele que está ao vosso lado, para vos ajudar, para vos confortar, para vos exortar, para vos encaminhar na vida do sucesso espiritual. Muitos dos que me estão a ouvir do lado de lá estão tristes, estão pesarosos, e alguns choraram há muito pouco tempo. Ora bem, vamos aqui ao texto para ver alguns elementos importantes. Primeiro, como disse o Davi, essas são as palavras: registra tu mesmo o meu lamento. Registra tu mesmo o meu lamento. O que Davi está a dizer é: tem em conta. Tu que tudo vês, tu que tudo observas, vê o que se está a passar comigo. Isto é verdadeiro, esta presença constante de Deus e este conhecimento constante de Deus, esta preocupação constante de Deus para connosco. Jesus chamou-nos a atenção que nenhum cabelo que está na nossa cabeça está lá sem que Deus tenha conhecimento. Se Deus tem conhecimento até dos cabelos que estão na nossa cabeça, que caem sem nós darmos por ela, significa que Deus se preocupa conosco nas mais pequeninas coisas. Deus interessa-se de tudo o que faz parte da nossa vida. Deus está atento ao que se passa. Deus vê tudo o que se passa em cada um de nós. E Deus está disponível para nos ajudar. Vamos ver algumas experiências que nós encontramos no texto sagrado que nos vão elucidar acerca desta verdade e desta realidade. E vamos falar primeiro de Sara. Sara deu o seu testemunho, disse assim, diz o texto: ela chamou o nome do Senhor que falava com ela: tu és o Senhor que me vê. Sara diz: Yahvé, o Senhor que fala comigo, é o Deus que me vê. É o Deus que está atento a tudo o que se passa comigo. Com Agar, passa-se uma experiência muito bonita. No meio de uma tribulação e de uma dificuldade pela qual nós nunca gostaríamos de passar. Quando Agar foi despedida por Abraão e pegou no seu filho, rumo ao deserto, terras inabitáveis, lugares inabitáveis, seguiu o seu próprio destino. Pouca água, um pouco de água, até que se acabou a água. E ela ficou sozinha no meio do deserto, sem água, nem alimento, com um filho nos braços. Estas são experiências no limite. Só uma mãe ou um pai, com certeza, pode compreender o que está em causa. Ver morrer um filho nos nossos braços, à fome e à sede. E diz o texto: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Agar pegou no seu filho Ismael, colocou-o debaixo de uma árvore e foi-se e assentou-se à frente. A aflição do choro de Isaac perturbou Agar. E como nada ela podia fazer naquela situação, totalmente impotente, afastou-se um pouco mais para aliviar, possivelmente, o seu sofrimento. Afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. Que eu não veja morrer o menino. Reparem a aflição, a situação de Agar. Mas reparem o texto. E assentando-se em frente, levantou a sua voz e chorou.
Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe o que nós precisamos de ouvir em situações semelhantes às de Agar, e com certeza iremos ouvir. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar em que está. E a mensagem que chegou a Agar, vinda de Deus, é Deus no seu trono ouviu a voz do menino. E qual era a voz do menino? Choro. O menino chorava com fome e com sede. Chorar com fome e com sede. Deus ouviu a voz do menino, o choro, o lamento e, com certeza, as orações de Agar. E o menino recebeu alimento e água da parte do Senhor. Ora, Deus vê as nossas lágrimas, anota. Significa que nada passa despercebido ao Senhor. E para nós a vida será muito mais aliviada se nós tivermos em conta que no meio do sofrimento e das tribulações, Deus está conosco. Nunca podemos dizer, Deus esqueceu-se de mim. Retira do teu vocabulário esta expressão, Deus esqueceu-se de mim. Deus virou-me as costas. Não é verdade. Nunca aconteceu, nunca acontecerá. Deus está presente perto de nós para aliviar o nosso sofrimento, para nos acompanhar e para nos dar esta certeza e convicção. Deus vê tudo. A outra parte do texto de Davi diz-nos: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. O que Davi está a dizer ao Senhor é nesse sentido de que nenhuma lágrima seja vertida em vão. Mas também a metáfora, a imagem que nós encontramos aqui, ela é extremamente sugestiva, porque guardar lágrimas no odre, um odre era um recipiente para transportar líquidos, ou água, ou vinho, ou azeite, portanto, no passado, feito de pele de animais. O recipiente levava muito líquido, mesmo que fosse um recipiente menor. Ora, guardar lágrimas num recipiente chamado um odre, significa que a pessoa que estava a falar chorava muito, ou tinha muitas aflições. Portanto, é o tal chorar, vertendo lágrimas, e o chorar no interior são os nossos pesadelos, são as nossas dificuldades, são as nossas perturbações, são as incompreensões das pessoas, são as palavras das pessoas. É um conjunto de coisas que acontecem e que nos causa profunda tristeza. Profunda tristeza. Quer seja no contexto da família, quer seja no contexto do trabalho, no contexto da sociedade, no contexto da igreja, em todo o lado, onde quer que nós possamos estar integrados numa sociedade maior ou menor, num grupo maior ou menor, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades, nós vamos sentir tristezas, nós vamos desanimar. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Entre os gregos e romanos havia o hábito de recolher as lágrimas derramadas, portanto, era as lágrimas que os seus entes queridos e os amigos estavam ali no funeral, eram recolhidas num recipiente chamado o lacrimarius, ou urnae lacrimaris. E estas lágrimas recolhidas nesse pequeno recipiente, as lágrimas todos que estavam ali, que derramavam, era colocada junto do defunto, para que, quando ele fosse recebido no além, os deuses pudessem ter em conta o quão amado ou amada era essa pessoa entre eles. E que a sua partida para os que ficaram do lado de cá foi uma perda irremediável que os levou a chorar. Então ele vai ser acompanhado com essas lágrimas para apresentar do lado de lá. Davi está a dizer que estas lágrimas que nós vertemos aqui já estão do lado de lá. Deus as recolheu. Nós não precisamos de levar o testemunho daqueles que abonatoriamente se dispõem a dizer que sentem a nossa falta. Deus sabe, Deus recolheu as lágrimas. É uma metáfora, é uma imagem. Ele teve este conhecimento. Queridos irmãos, queridos amigos, o Deus de toda a consolação
É o Deus que enxuga as nossas lágrimas. É o Deus que nos conforta. É o Deus que nos leva para o outro lado, de lá da margem do rio. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Isto é, eu vou para uma cidade onde não há lágrimas e vocês irão também para uma cidade onde não há lágrimas. Do lado de cá, vocês irão chorar e nós estamos aqui para vos consolar. Do lado de lá, na Nova Jerusalém, para onde vocês irão, com uma experiência maravilhosa, lá Deus enxugará todas as lágrimas. Lá não haverá mais lágrima, não haverá mais clamor, não haverá mais pranto. É uma alegria. Bem, se tudo isto é verdadeiro e cremos firmemente que é verdadeiro, que o Senhor nos ajude e nos dê paz e tranquilidade nesta nossa experiência terrena para de bom ânimo percorrermos a nossa caminhada cristã. Bom ânimo. Bom ânimo. Haveremos desanimar, haveremos chorar, mas o Senhor vai nos animar. Os nossos irmãos em Cristo vão nos animar. Os nossos familiares vão estar connosco. Temos tudo o que é necessário para uma vida cristã de sucesso. E sucesso é estar ao lado. E derramar lágrimas é sinal de sucesso, de vida, de sensibilidade, de espiritualidade. Nós choramos por nós e choramos pelos outros. Isto faz parte da nossa caminhada cristã. Deus valoriza cada lágrima. Deus valoriza. Isto é, Deus valoriza a nossa experiência. Deus tem em conta a nossa boa vontade. As causas das lágrimas. As causas são muitas. Anotaste cada lágrima no teu livro. Nós achamos que vivemos num mundo injusto, e é verdade. E nós pensamos que vivemos entre pessoas que não nos entendem, não nos compreendem. O apóstolo Paulo tinha essa noção também. Tribulação sobre tribulação, dificuldade sobre dificuldade, perseguição sobre perseguição, açoite sobre açoite. E em determinado momento ele, numa cidade para escapar, tiveram que o descer por uma muralha da cidade dentro de um grande cesto para escapar com vida. Sofreu naufrágio, prisões. Mas sabia que tinha da parte de Deus todo o conforto e o consolo. E por isso Paulo escreveu, por experiência própria: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, eu posso verter lágrimas, por muito abundante que elas sejam, porque Ele me consola, porque Ele está comigo. Nele podemos sofrer mais um conjunto de tribulações e dificuldades, vindas de lugares que nos causam maior tristeza, porque não esperávamos que desses espaços, dessas pessoas, viessem essas coisas que nos trouxeram tristeza. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tu, que confias no Senhor, podes todas as coisas naquele que te fortalece. A vida que por vezes nos parece não ter sentido, ela tem todo o sentido. As coisas que nos acontecem, que por vezes parece que não temos nada de positivo, espiritualmente falando, há sempre uma lição para retirar da nossa vida. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu decreto. Todas as coisas que nós realizamos na execução da vontade de Deus, todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E pode-nos acontecer muita coisa. Pode-nos acontecer muita coisa, até para as quais nós não estávamos preparados. Mas Deus está preparado para responder, nesse momento, a cada um de nós. Ora bem, olhamos para o futuro com esperança. Podemos sorrir do lado de cá, porque o que nos espera é algo de extraordinário. O facto de estarmos junto de Deus, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que enxuga a lágrima, todas as lágrimas do coração do homem e dos olhos do homem, porque o mais difícil é enxugar as lágrimas do coração. As lágrimas que nós vertemos pelos olhos são desabafos da alma, das tristezas, dos desconfortos. Mas as lágrimas do coração são muito mais difíceis. Consolar o coração é muito mais difícil. E só há uma pessoa que pode consolar o nosso coração, o nosso Salvador. Dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta tranquilidade, este bem-estar da alma, este conforto, só Deus pode dar. E está disponível para dar. O importante é que tu abras o teu coração, tu estejas disponível, que tu creias, que tu abraces a fé, que tu tenhas Cristo como teu Salvador e Senhor da tua vida,
que te disponhas a viver para a glória de Deus, que chores as tuas misérias, que te arrependas, confesses os teus pecados e proponhas no teu coração viver para o Deus que enxuga todas as lágrimas e conhece tudo o que se passa na tua vida, o melhor de todos os amigos. Queridos irmãos, para concluir, queremos dizer-vos que o nosso choro encontra consolo no Senhor. Não podemos chorar um choro tão amargo que recuse o consolo da parte de Deus. O pior que nos pode acontecer a qualquer pessoa é recusar o consolo da parte de Deus. Abre o teu coração, aceita o consolo de um Deus extraordinário, o Deus de toda a misericórdia, de toda a consolação, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quer consolar o teu coração. Deixa que Ele seja o teu consolador. Deixa que Ele seja o teu Senhor. Deixa que Ele seja o teu Salvador. Vive para a glória de Deus. Amém.